Melhorar, não pode? Amém, irmãos? Não pode melhorar? Então vamos melhorar. Por quê? O tema é mude. Na sua vida você já ouviu pelo menos 200 mensagens se você é crente há mais de 10 anos. A mensagem ela tem que sair da dimensão do entendimento para a dimensão do aprendizado. Você pode ter entendido toda a mensagem. Isso é entender. Mas ela só passa a ser considerada como uma mensagem aprendida quando eu coloco em prática. Então nós tivemos cerca de um grupo de pelo menos 200 pessoas essa manhã, porque dentro do sorteio nós tínhamos um número ali que teve que passar para 208. Se considerarmos que tínhamos 208 pessoas aqui pela manhã e 5 devolveram o que prometeram, nós temos menos de 2%, menos de 3% colocando em prática o aprendizado. Não é a proposta jesuânica, não é a proposta do Evangelho. E o meu convite a você é que nós mostremos que aprendemos, para nós, para o nosso crescimento, para que a gente possa mudar. A nossa querida líder dos adolescentes, Amanda, vindo aqui à frente agora há pouco, ela mencionou, vamos tentar colocar em prática, não vamos apenas falar, vamos colocar em prática. E o meu convite, gentilmente, alegremente para você, é que você e eu cresçamos juntos, naquele que é o cabeça, Cristo. Mas para que a gente mude, a gente precisa colocar em prática o aprendizado. Então, vou te dar mais uma chance, de hoje até semana que vem. Traga os livros do pastor Jonanias, do pastor Marcelo, do pastor Cláudio de volta, não é? Os CDs do Rodrigo de volta, os DVDs que... Você tem DVD emprestado, não tem, Rodrigo? CD é provável, não é? Então, traga de volta, não é? E também de todos os seus amigos, para que tudo caminhe bem, perfeitamente. Vamos dar um pulo lá no texto de 2 Reis, capítulo 5, 2 Reis 5. 2 Reis 5. E a proposta não é a proposta temática, cujo congresso foi encerrado essa manhã, mas a proposta é uma proposta fim. Pastor, mas eu quero coisas grandes, eu quero mudar coisas grandes, sim. Isso é muito bom. Mas temos que começar pelo pouco. 2 Reis, capítulo 5. A gente quer começar de coisa tão grandiosa, coisa tão tremenda. Mas Jesus diz em Mateus 25, 23... sobre o pouco, sendo nós fiéis, sobre o muito Ele nos colocará. Então a proposta é nós começarmos pelas coisas poucas. Deixa aberto 2 Reis 5, a gente vai ler. Mas quando eu estava preparando a mensagem, eu me lembrei de uma situação muito boa que eu passei no início do ano passado, março do ano passado. A gente dá aula para os alunos e tem alunos muito queridos, muito preciosos, a gente vai conhecendo na caminhada, e tinha um aluno ali que esteve no Betel ano passado, que era capitão daquele forte do Leme ali. Nunca tinha ido no forte do Leme. Ele me fez o convite para estar no forte do Leme, porque no forte do Leme você tem mestrados e doutorados e pós-graduações para os militares. A concentração é ali. Ele cuida dessa parte de mestrado, doutorados e pós-graduação para os seus alunos. Ele convidou o Bernardinho para dar uma palestra. Falou: Henrique, você quer ir? Falei, não é sempre que você tem a oportunidade de assistir uma palestra do Bernardinho gratuita. Eu acredito que uma palestra do Bernardinho deva ser bastante cara, muito provável. Ele vai falar sobre o quê? Liderança. Falei, vou lá. Indubitavelmente a melhor palestra sobre liderança que eu assisti até hoje. De livros de liderança, John Maxwell. Palestra de liderança do Bernardinho. Aquele jeito dele, né, nervoso, meio, não é, compulsivo, vai falando com você, parece que vai torcer alguma coisa aqui. Mas um jeito muito interessante, os princípios muito cristãos, princípios que se coadunam muito com a Escritura. Bernardinho fez aquela palestra extraordinária, depois foi aberto para perguntas entre os militares, e 10 militares fizeram perguntas, e um dos militares perguntou para o Bernardinho: Bernardinho, você falou do instituto que você tem para trabalhar com crianças carentes, mas por que você, sendo um homem com tanta atividade, você ainda montou um instituto para trabalhar com crianças carentes? Você tem tanta coisa para fazer, Bernardinho. Ele mencionou tantas coisas nas quais ele estava envolvido, técnico da seleção brasileira, técnico de um determinado time, técnico disso, daquilo e tal. O Bernardinho pegou a palavra e ele disse: meu amigo, existem vários momentos que eu ganho um título da seguinte maneira: o jogo está difícil, 5º set, tie break, 14º ponto, eu substituo, suponhamos o Giba por algum outro, daquela época antiga, que trabalhou aí nas seleções de ouro, nas seleções de prata, que Bernardinho dirigiu. E eu coloco o Giba no último ponto,
quando o Brasil está para sacar no 14º ponto, o jogo está 13-14 para o Brasil, e eu faço essa mudança arriscada. Eu sussurro no ouvido do Giba: Giba, vai lá e tenta um ace. Faço aquela mudança, o Giba pega a bola, saca e consegue um ace. 15-13. Ganho a Olimpíada, ganho algum campeonato mundial, ganho algum Grand Prix, e o Maracanãzinho vem abaixo e grita meu nome: Bernardinho, Bernardinho, Bernardinho. Semana seguinte eu não atendo ninguém, não tem como atender outros compromissos, porque a mídia vai lá em casa, é Jornal Nacional, é Jornal Hoje, é RJTV, é Jornal do SBT, Jornal da Record, é a mídia internacional. E a minha cabeça vai a 1000 por hora, a minha cabeça fica lá em cima. Mas eu fico com medo de me tornar quem eu não sou. Eu fico com medo de me tornar um monstro, de achar que eu sou alguém que eu não sou, quando o Maracanãzinho grita todo o meu nome. O que eu fiz? Criei um instituto para crianças de várias idades, mas principalmente para crianças muito pequenas. Porque uma vez por semana eu vou no instituto, e quando eu vou no instituto, eu chego ali, faço questão de jogar 1 hora de vôlei com as crianças pequenas. As crianças pequenas pegam pela perna, chutam a minha canela, brigam comigo, me mordem, fazem um bocado de coisa, porque elas não estão nem aí para quem eu sou. Elas não sabem quem eu sou. Elas não sabem que eu sou campeão mundial de vôlei, sou campeão da Olimpíada, sou campeão disso, sou campeão daquilo. Elas não sabem. Elas me fazem lembrar da minha humanidade e fazem me lembrar da minha pequenez. As crianças me fazem voltar a lembrar de saber que eu sou o pequeno que eu sou. Bernardinho, falando disso, princípios extremamente cristãos, todas as respostas dele. Então, muita coisa eu tirei para mim naquela palestra, muita coisa eu tirei para mim naquele curso que ele deu, fantástico. Mas só que muitas vezes nós queremos complicar, nós queremos começar por coisas grandes, nós confundimos as coisas e achamos que Deus só se importa com obras grandes. Bernardinho tem procurado ser vacinado disso, e ele é uma pessoa humana, tão humana, que a gente gostaria às vezes que ele fosse técnico de todas as seleções. Mas eu só sei vôlei, Henrique, meu trabalho é com vôlei. Não tem problema, Bernardinho, vai para a seleção de futebol, que a gente acredita que de repente você vai dar um jeito no nosso futebol, de tão bom que o cara é. Mas porque ele traz algumas lições de humanidade, ele vive aquela humanidade, lembrando que ele é apenas uma gota nesse oceano, começando de pouco a pouco, e aí ele consegue muito. Irmãos, muitas vezes sofremos de síndrome de grandeza nessa humanidade contemporânea, porque as coisas hoje nascem grandes. Os templos que são construídos nascem suntuosos, nababescos e magnânimos. E nós achamos que tudo nasce grande. Mas no reino de Deus, as coisas não nascem grandes. Deus instituiu que as relações humanas sejam crescentes e gradativas. E um homem precisava aprender essa lição. E esse homem é Naamã, que a Bíblia menciona em 2 Reis 5. Olhe comigo, por gentileza, versículos 1-13. A história do Naamã, que faria muito bem se, de alguma forma, sendo contemporâneo do Bernardinho, pudesse estar na palestra dele. 2 Reis 5, 1-14, diz assim a palavra de Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: quem me dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestido. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim.
Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o meu lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se, e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa difícil, será que você não faria? Ainda mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Que Deus abençoe as suas vidas com a sua santa e preciosa palavra, meus irmãos. Versículo de número 13, o anônimo servo de Naamã diz: se ele te pedisse alguma coisa difícil, você não faria? Se ele te pedisse alguma coisa difícil, você não faria? A proposta para os irmãos hoje é muito objetiva e concisa. Faça o fácil. Comece pelo fácil. Mude, começando pelo fácil. Se ele te pedisse alguma coisa difícil, você não faria? Ele está pedindo fácil. Então comece pelo fácil. Naamã, grande general Ciro, é classificado nos versículos 1 e 2 por ser tão portentoso, ser tão forte, ser tão valente. É interessante que os advérbios que se referem a Naamã são advérbios de infinidade, são advérbios de intensidade. Ele era grande, ele era forte, ele era um dos maiores de Israel, da Síria. Então você só tem adjetivos e advérbios que falam da grandeza desse general. Mas é interessante que o texto traz uma conjunção, trazendo a diversidade a isso. Ele era grande, ele era forte, ele era vitorioso, porém, há um porém leproso. Ser leproso naqueles dias era ser considerado amaldiçoado pelo seu Deus. Naamã vai para uma empreitada em um momento em que a Síria tem aliança com Israel. Naquela empreitada do rei Ben-Hadad, o rei Ciro, o rei Ben-Hadad III, junto com o rei de Israel, eles trazem cativa uma menina, e aquela serviçal comenta com a esposa de Naamã: ah, se meu senhor estivesse em Israel, lá há um profeta, ele poderia ser curado por aquele profeta. A notícia chega até Naamã. Naamã envia uma carta com muitos presentes. No versículo de número 5, o texto vai dizer que o rei da Síria disse a Naamã: vai e anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10.000 mudas de vestido. Em 1 Reis 16, 24, diz que o rei comprou o território de Samaria por 2 talentos de prata. Naamã manda 10 talentos de prata para Eliseu. Significa dizer que ele mandou muito dinheiro para Eliseu. E ele mandou também mudas de vestido, peças de roupa, para que pudesse ser recebido naquela delegação junto ao rei, e depois passando isso a Eliseu. O rei recebe a carta, recebe a notícia, rasga as suas roupas e diz: eu sou Deus para de repente curar esse homem. O que esse homem está querendo de mim? Começa